Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de domingo, dia 6 de agosto de 2023, uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto, né, como tem sido nos últimos dias desta semana, né? E eu creio que nesse mês de agosto nós temos aí temperaturas acima da média, está previsto aí uma semana com altas temperaturas. Nós estamos no inverno brasileiro, mas infelizmente com temperaturas de alto verão. Isso é preocupante, porque todas as autoridades estão dizendo que pode ser um aquecimento global irreversível. Então, a probabilidade, segundo a tecnologia, segundo a ciência, segundo aqueles que estão estudando, é que nós teremos cada vez menos tempo de frio, de inverno, né? Nós estamos no inverno brasileiro, aqui no sudeste do Brasil, no norte do estado de São Paulo, uma cidade que se chama Ribeirão Preto, né? Nós estamos bem próximos aqui do estado de Minas Gerais, a uns 130, 120 quilômetros, para qualquer um dos lados aí nós chegamos em Minas Gerais. Mas nós estamos na região sudeste, que muito calor, Ribeirão Preto, um lugar onde está dentro de um vale, né? Um vale que se chama Ribeirão Preto e uma cidade que é muito próspera, pujante, né? Forte, agressiva no seu comércio, na tecnologia, na ciência também, né? Na medicina. Então é um lugar, uma cidade boa que tem grandes oportunidades para aqueles que estão preparados. O alerta para vocês, porque eu tenho visto muitas pessoas em situação de rua nesses dias e andando por aqui, nós olhamos e vemos pessoas que não têm preparo algum, que vieram de locais onde estavam vivendo razoavelmente bem para passar dificuldades em Ribeirão. Então, você que não é de Ribeirão Preto, que está em outro estado, quando ver alguém falando a respeito de mudar-se para Ribeirão Preto, migrar para Ribeirão Preto, se não for para tratamento, se não for para buscar uma especialização que ela já está em andamento, não aconselho a pessoa a vir, ok? Você que já esteve em Ribeirão Preto, que viu parte de Ribeirão Preto, porque tem muita gente que vem fazer tratamento em Ribeirão Preto e acaba só conhecendo os hospitais, né? As clínicas que tem aí com grande tecnologia, com o pessoal para poder cuidar das doenças que tem aí, né? E combater essas doenças. Então, é uma cidade próspera, é uma cidade, isso, é uma cidade feliz, alegre, né? Muita coisa boa acontecendo, muita coisa ruim acontecendo também. Nós temos mais de 100 núcleos de favelas em Ribeirão Preto, hoje, em 2023. Então, é uma cidade complicada para se viver, quando a pessoa não tem preparo ou não tem estrutura financeira para se bancar, acaba não tendo oportunidade para poder sobressair na sociedade, e essa falta de oportunidade leva a pessoa para os centros de favela, sabe? Comunidades aqui são favelas e as pessoas acabam vivendo à margem da sociedade aqui ou em situação de rua e acabam caindo até na drogadição, vão para a dependência química, entende? É uma cidade também muito forte na dependência crime, drogas, né? É uma dependência química. Nós temos aí uma situação muito grave. Então, às vezes você escuta alguém falar aí na sua cidade, no seu estado, que está vindo para Ribeirão Preto, se ela não tiver formação, desaconselhe ela, para que não venha passar dificuldades na cidade de Ribeirão Preto, tá ok? Hoje nós teremos 33 graus, pra vocês terem uma ideia, 33 graus é temperatura de alto verão em Ribeirão Preto, porque nós teremos mais ou menos 36, 37 graus de sensação térmica. É aquilo que a gente vai sentir na pele, é 36, 37 graus. Então, não existe organismo que suporte essa situação. Mínima de 15 e agora máxima de 33. São 18 graus de amplitude térmica. A garganta, a chiadeira no peito, a situação de passar por problemas respiratórios, muita queimada, e você que está colocando fogo aí
nos terrenos baldios, nas matas, naqueles lugares onde está muito seco, né? Cuidado aí, tá? Você está piorando o nosso ambiente. O meio ambiente está reclamando e essa situação de estarmos com alta temperatura é o meio ambiente, é o sistema aí da natureza gritando que está em colapso, ok? Então você fica alerta aí, fica esperto, porque você pode estar colaborando para que essa temperatura esteja aumentando. E quando aumenta a temperatura, a ciência, os entendidos, os estudiosos dizem assim, ó, não faça exercício entre 10 e 16 horas. Por quê? A umidade vai estar baixa, com 63%, nesse momento, aqui, ó, cedinho em Ribeirão, hein? 63%. Lá no meio do dia, ela deve cair abaixo dos 30%. Um pouquinho mais que 20%. É o que está dizendo os estudos, né? Um pouquinho abaixo de 20% é umidade de deserto. Então imagina você em plena Ribeirão Preto, ou na onde você está, eu não sei como que vai estar a umidade relativa do ar da sua cidade aí, mas imagina você com temperaturas de alto verão em pleno inverno, com umidade relativa do ar parecida com deserto, e você fazendo exercício entre 10 e 16 horas. Você está procurando, né? Então, ó, presta atenção. Nós temos uma pessoa que está aí na live, que na terça-feira fez exercício entre 10 e 16 horas, não passou protetor solar, está descascando, descamando todo o rosto, porque queimou tudo, tá? E ficou com vermelhidão muito forte. Sorte que tem aqui uma rede de tratamento de saúde muito forte. E aí foi lá, deram um creme para passar, tirou um pouco a vermelhidão, a ardência, né? E aí parece que conseguiu, ficar melhor na sexta-feira. Então, mas ó, se você não tem opção para fazer em outro horário, faça entre 10 e 16. Não tem como fazer. Aí você precisa tomar bastante água e passar protetor solar, tá? Mas hidrate-se bastante, tome bastante água e passe o protetor solar. Havendo possibilidade, faça exercício antes das 10 horas ou depois das 4 horas da tarde, tá certo? Esse é um alerta. O segundo alerta é a respeito dos escorpiões. Escorpiões estão aumentando a sua quantidade nesse tempo agora de muita seca, de muito calor. Eles ficam alvoroçados, é época de acasalamento, é época de proliferação, é época de aumentar a sua prole, né? Aumentar a família. Então eles estão acasalando. E um ambiente favorável para isso é tudo que tem entulho, restos de construção civil, tijolos, telhas, madeiras, latas, coisas que estão acumuladas no fundo da sua casa, lixo. E isso é um ambiente favorável para o escorpião. E se tiver barata, se tiver grilo, se tiver pequenos besouros, ele fica totalmente favorável nesse local. Mas durante o dia, quando a temperatura aumenta, ele fica lá escondidinho no lugar e à noite ele sai para andar, certo? E ele pode andar para dentro da sua casa, através do esgoto, através dos ralos, através de várias coisas. Uma coisa que eu preciso passar para vocês, que eu não sabia há pouco tempo, aprendi agora, é a primeira coisa que mata, a melhor coisa para matar escorpião é água quente. E aí ontem eu conversando com uma pessoa, o rapaz disse para mim assim, ó, água quente também mata as larvas do mosquito Aedes aegypti, mata as baratas, né? Vai acabar com as baratas e mata os escorpiões também. Então, existe todo um aparato. Se você tem condições, presta atenção. Se você não tem condições de mexer com água quente, crianças, não mexam com água quente, tá? Não é para vocês essa indicação aqui. E você idoso que não tem condições, não mexa também com água quente, tá? Se você não está com estrutura favorável para poder carregar uma garrafinha, uma panela com água quente, não mexa com isso. Isso é para aqueles que estão bem, ok? Pode falar para as pessoas que estão cuidando de vocês, ó, coloca água quente lá no ralo, coloca água quente em tal lugar para poder matar a possibilidade de ter um mosquito e escorpião, barata, tudo aí muito próximo de nós. Mas tape os ralos, tape os locais
a fresta da porta, embaixo da porta, coloque aquele negocinho lá com... Eu nem sei como é que chama aquilo lá, me parece que é tapa-soleira, alguma coisa assim. Coloca aquilo lá para que o escorpião não entre para dentro da sua casa por baixo da porta, tá bom? Cuide-se, porque o escorpião também tem uma picada doída e causa grandes problemas quando ele pica a pessoa. Aqui é o Aedes aegypti, vocês já sabem como prevenir a respeito disso. Tira toda e qualquer possibilidade de água, de acúmulo de água de dentro da sua casa. Eu não vou nem ficar falando mais o que é, você sabe o que é que tem, aonde tem, por que tem. É água parada? Está mais de 3 dias essa água lá, quieta lá nesse lugar? Precisa ser tirada essa água porque o mosquito usa esse local para poder proliferar, ok? E é esse mosquito aí, ó, o rajado, pernilongo, né? Ele é um pernilongão. Ele rajadão e ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode matar. Dengue mata. Fica esperto que dengue mata. Se você tem alguma comorbidade também, você precisa necessariamente se cuidar, porque se você for picado por ele, pode ser que você fique numa situação pior e seja levado para uma unidade de saúde muito provavelmente, tá ok? Então, assim como ele some da tela, vamos exterminar esse mosquito e acabar com os perigos que nós podemos evitar. Nós estamos orando nesse tempo pelo Centro de Reabilitação de Casa Branca e eu quero chamar você para poder orar também. Nós vamos orar por esse centro de reabilitação até que seja definida a posição da nossa irmã Célia, que está aqui no 9º andar do HC Campus em Ribeirão Preto, que existe a possibilidade dela ser transferida para aí. Casa Branca, uns 140 quilômetros mais ou menos de Ribeirão Preto, e esse centro de reabilitação, ele é para aquelas pessoas que estão com problema locomotor, né? Para poder fazer fisioterapia e fonoaudiologia também. Nós queremos orar por todos os que trabalham aí, por toda essa estrutura, por todos aqueles que estão em tratamento e que Deus possa abençoar a todos eles. Não pare de orar, tá ok? O versículo do dia está dizendo aqui a respeito, é uma história a respeito do Josafá mesmo, mas não é nessa situação. Eu quero ler um versículo que está segundo Crônicas, no capítulo 20, o verso 9, diz assim, ó, se enfrentarmos alguma calamidade, guerra, enchente, epidemia ou fome, entraremos no templo, pois sabemos que estás pessoalmente nele e clamaremos em meio ao sofrimento e à angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 9. Presta atenção. Se enfrentarmos alguma calamidade, guerra, enchente, epidemia, fome, entraremos no templo, pois sabemos que estás pessoalmente presente nele e clamaremos em meio ao sofrimento e à angústia. Tu nos ouvirás e nos livrarás. Segundo Crônica, capítulo 20, verso 9. Olha só a imagem que eu coloquei e você pode dar uma olhadinha aí e ver como é que está essa imagem nesse tempo que eu coloquei para hoje aí. Veja aí. Nós estamos enfrentando grandes problemas, grandes dificuldades e muitas pessoas estão vendo que essas calamidades que estão acontecendo nesse momento, e nós vamos falar algumas coisas aqui. Eu vou ter que falar que quando tiver conflito entre nação contra nação, reino contra reino, conflitos, rumores de conflitos, aonde quer que tenha um problema identificado. Então, nós estamos passando por algumas dificuldades nesse tempo de dificuldade que é 2023, porque saímos de uma pandemia, ainda tem alguns resquícios dela por aí. A Covid-19 ainda não foi embora, né? Desde 2020 ela está por aí e ela ainda continua fazendo estrago por aí, assim como a dengue, que está aí causando grandes problemas para muitas pessoas. Então, nós estamos vivendo dias de grandes problemas, tá? Grandes dificuldades. Nós não estamos em tempo de bonança, não estamos. Nós estamos passando realmente
pelo meio de grandes problemas e nesse momento, nesse exato momento, o aquecimento global é uma realidade. O norte, o hemisfério norte do globo terrestre está passando por altas temperaturas que não são normais nesse tempo que nós estamos vivendo. É tempo de estar um pouco mais amena a temperatura. E nós vemos isso aqui por Ribeirão Preto. Nesse dia, hoje, nós teremos aqui 33 graus registrado pelos termômetros. Mas a nossa sensação térmica será de 36, 37 graus. É temperatura de alto verão. É lá para dezembro, janeiro, sabe? Aquele mormação, aquele... Só que nós não temos chuva no final do dia. E aí o que acontece? A umidade relativa do ar estará muito baixa. Então, tem um monte de gente com problemas respiratórios, um monte de gente com problemas de queimaduras solares, um monte de gente desidratada, e aí o sistema fica realmente sobrecarregado, tá bom? Então, passando daqui nesta manhã para poder falar para você, cuidado com aquilo que você pode evitar, no momento em que você pode evitar, então evite para que você não tenha grandes problemas. O versículo que nós lemos, que nós colocamos aí na tela, se enfrentarmos alguma calamidade, guerra, enchente, epidemia ou fome, entraremos no templo, pois sabemos que estás pessoalmente presente nele e clamaremos em meio ao sofrimento e à angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. Isso está valendo para hoje. Só que hoje já não precisa, não é necessário você entrar no templo. Tem gente que está deitada numa cama e não consegue entrar no templo nesse momento. Havendo possibilidade, você estando com saúde, você precisa estar em comunhão. Você precisa ir realmente ao templo, cultuar ao Senhor junto com os irmãos. Porque lembra do provérbio que nós falamos, aqueles que se isolam, procura a sua própria vontade, né? O seu próprio prosperar. Então, presta atenção aqui. Você hoje não precisa mais ir num lugar aonde ele está. Porque naquela época, quando Crônicas foi escrito, existia aquela situação de visitação. O Espírito de Deus visitava um lugar. Visitava aquela situação de falar assim, ó, ele entrou para a tenda, lembra de Moisés? Descia a glória do Senhor sobre aquela tenda e ele recebia a glória do Senhor, falava com o Senhor cara a cara. Hoje nós já fazemos isso em qualquer lugar. E alguém até brinca de vez em quando, fala assim, que nós vamos chegar no céu e aqueles que viveram lá no tempo do Velho Testamento vão perguntar assim, como é que é ser o templo ou não ter um templo? Ser o templo do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Aí eles vão dizer para nós, como é que é esse negócio de você estar todo dia com ele, não esperar que ele aparecesse, porque lá ele aparecia de tempo em tempo. Quando era necessário, ele descia sobre a tenda, ia lá e falava com os profetas, falava com aqueles que estavam intermediando a conversa entre Deus e os homens. E aquela situação é que ele falava para uma nação, agora ele fala individual, ele mora dentro de você. E nesse momento está falando com você individualmente, é para você mesmo. Você que está aí num leito de hospital, que está colocado em uma cadeira de roda, você que está aí debilitado, que não está podendo se movimentar, né? Você que está numa situação que muitas vezes pode até dizer que é complicada, mas nesse momento o Espírito de Deus está com você e ele está ouvindo aquilo que você for falar. Diferente de lá, do verso que está dizendo que entraremos no templo, você é o templo. E nesse momento, o Espírito Santo está aí e você, em tempo de calamidade, de angústia, de problemas, de dificuldades, você pode clamar e ele vai te atender com toda certeza. Assim como ele atendeu e atende a todos durante todo esse tempo, ele não faz discriminação de pessoas, você precisa necessariamente ter um compromisso com ele. E realmente aí você vai sentir que ele está no comando de todas as coisas e está no comando da sua vida
também, tá bom? Então, fica dado o recado, se você está passando por problemas, por calamidade, por algum tipo de tristeza, de angústia, se você está com depressão, clame ao Senhor. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, ok? Vamos orar? Vamos orar? A nossa oração de hoje é com todo carinho por todos aqueles que estão necessitando de uma oração, mas em especial por aqueles que nós elencamos aí, ó. E você vai trocar. Eu coloquei Ribeirão Preto, e esses dias alguém falou, por que o senhor não coloca por todas as cidades? Porque eu quero orar por Ribeirão Preto, tá? E se você quer orar pela sua cidade, coloca aí, ao invés de você falar Ribeirão Preto, se quiser falar Ribeirão Preto também, pode falar. Mas, ao invés de falar Ribeirão Preto, fale o nome da sua cidade, ok? Fale o nome do seu estado, do seu país. Quem sabe você está me vendo, e eu creio que tem algumas pessoas que estão me vendo fora do Brasil, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você está vendo essa live ao vivo, uma bênção estar com você aqui nesta manhã. Mas se você vai ver, quando ela estiver gravada posteriormente lá no YouTube, e se você quiser, pode passar para as pessoas, seus amigos, divulgar aí. Eu não faço muita divulgação, porque eu creio que isso aqui é algo para nós aqui. Só estou registrando lá no YouTube, porque eu gostaria de ter algo gravado, e quando nós só fazemos a live e deixa ela sem gravação, nós nos perdemos no tempo e acabamos não registrando aquilo que nós fizemos. Então, só para poder registrar aquilo que nós estamos fazendo, e que você também pode ver depois, aqueles que estiverem numa situação que não pode assistir agora, pode assistir depois e ver que nós fizemos o nosso tempo de oração enquanto ele estava em alguma situação, às vezes passando até por cirurgia, por atendimento, não pode falar na live, não pode ouvir aí a nossa oração, não podemos falar juntos. Então, isso, para todos aqueles que não puderam participar, é isso mesmo, para todos aqueles que estão em alguma situação ou numa unidade que está com intercorrência, como é nesse momento, por isso que eu estou correndo, a pessoa pode ver posteriormente, tá bom? Então vamos orar, vamos terminar rapidinha hoje essa nossa live, porque tem um pessoal precisando fazer uma atividade aí, e nós vamos orar por todos eles. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos pelo Centro de Reabilitação ali de Casa Branca. Que todos aqueles que trabalham naquela estrutura sejam abençoados juntamente com as suas famílias, e aqueles que estão em tratamentos ali também possam ter uma bênção especial, uma recuperação rápida e efetiva juntamente com as suas famílias. Nós oramos pela Célia, que está ali no 9º andar do HC Campus em Ribeirão Preto, que poderá ser transferida lá para a Casa Branca, naquele centro de reabilitação. Havendo a possibilidade, nós queremos, meu Pai, que o Senhor esteja em conformidade com a tua vontade, abençoando essa transferência e abençoando aqueles que estão cuidando dela neste momento ali no 9º andar do HC Campus. Nós te pedimos em nome de Jesus que abençoe a cidade de Ribeirão Preto, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Aqueles que estão em conflito nesse momento, que o Senhor esteja abençoando para que os líderes possam voltar para a mesa de negociação, para que possam gerar paz nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema. Nós pedimos também, em nome de Jesus, que o Senhor coloque as suas mãos sobre todo o globo terrestre, em especial pelo hemisfério norte, que está sofrendo com altas temperaturas, mesmo porque eles também devastaram o meio ambiente, a natureza, e agora estão sofrendo porque a reação desse meio ambiente agora está causando grandes problemas climáticos para esse pedaço do nosso globo terrestre. Que o Senhor coloque as suas mãos e dê graça também àqueles que padeceram por alguma dificuldade. Terremotos, aqueles que passaram por vulcões, por situação de ciclone, por algum tipo de problema climático, que nós te pedimos em nome de Jesus, que todos eles sejam abençoados para que eles possam também voltar à normalidade. Oramos pelos encarcerados no Brasil e no mundo, aqueles que são inocentes e por aqueles que estão pagando também pelas suas atividades ilícitas, aqueles que fizeram ou cometeram algum crime, que o Senhor dê graça a cada um deles também, onde quer que tenham encarcerado, que o Senhor solucione esta situação o mais rapidamente possível. Nós oramos pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso, pelas crianças que estão
em casa hoje, mas que amanhã deverão voltar para as escolas, pelas creches, e os adultos, jovens, adolescentes que voltarão para serem formados nesse tempo de segundo semestre do ano letivo de 2023, que o Senhor dê graça a cada um deles, abra a mente para que possam aprender aquilo que é necessário para serem cidadãos de bem em uma sociedade que está em plena e rápida deteriorização. Nós te pedimos, em nome de Jesus, pelos doentes que estão hospitalizados ou que estão recebendo tratamento em casa, que o Senhor dê graça a cada um deles e fortaleça e cure. Nós repreendemos toda a ação do inimigo através de alguma doença, seja ela psicológica, física, emocional, sentimental, seja ela qual for a origem. Em nome de Jesus, nós repreendemos a ação de toda a doença que é espiritual, o espírito maligno que está atuando na vida dessa pessoa. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Você não tem autoridade nem autorização para atuar na vida dessa pessoa. Nós te repreendemos em nome de Jesus e falamos para que você saia agora em nome de Jesus. Aqueles que são depressivos, aqueles que estão desempregados, os dependentes químicos e aqueles que andam em situação de rua, nós também pedimos em nome de Jesus, meu Pai, para que o Senhor dê graça a essas pessoas, que o Senhor dê lucidez a eles, para que possam ver a sua situação, para que possam analisar, ponderar a sua situação e em conformidade com aquilo que o Senhor tem planejado para cada uma delas, que o Senhor possa fazer e solucionar a vida de cada um deles em conformidade com aquilo que o Senhor quer para cada um deles. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, o teu Filho amado, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, assim como ouviu de Josafá, do rei Josafá. O Senhor ouve as nossas orações também e em conformidade com as nossas necessidades. O Senhor pode fazer o melhor na vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, segunda-feira, né? Hoje está começando uma semana, vai ser um domingo de bênção. Ontem muitas pessoas já tiveram altas, né? E voltaram para as suas casas, para os seus estados, com os seus familiares. Nós ficamos muito felizes com isso. Muita gente dizendo que foi por causa da oração, e eu creio nisso. A oração soluciona, é solução para todos os nossos problemas, tá bom? Então vamos continuar orando, é o momento da oração, é domingo, que todos aqueles que vão receber visita hoje, você que está no asilo, que receba a sua visita em paz, que tenha alegria, que tenha toda uma situação favorável para esse dia de visitação. E que amanhã, ao retornarmos no primeiro dia útil, nós possamos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tá bom? Fique em paz, fique com Deus, desculpa a rapidez, nós precisamos terminar. Tem um pessoal que está precisando fazer uma atividade aí, uma intercorrência numa unidade, e nós precisamos terminar rapidamente. Pessoal do Corpo de Enfermagem, Deus abençoe, muito obrigado. Até amanhã, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã.